Olá, sou Volmer Dorrego, publisher da revista Escola Legal. Esse é o programa Escola Legal Conversa, no canal YouTube. Dessa vez nós vamos conversar com o Tião Rocha, antropólogo, fundador do CPCD, que é o Centro Popular de Desenvolvimento e Cultura, e que traz uma série de boas e interessantes considerações acerca da educação do Brasil nesta época de pandemia. Espero que vocês gostem. Vamos à entrevista. Olá, boa tarde. Hoje eu vou conversar com Tião Rocha, um educador, antropólogo, que tem uma visão bastante sui generis da questão da educação no Brasil. Boa tarde, Tião, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, tudo em paz. Que bom. Então, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. O que é empodimento? Empodimento. Empodimento foi um termo, né, que surgiu alguns anos atrás, decorrente de um processo, de um grande desafio. Em 2013, né, dos meninos e meninas que estudaram nas escolas públicas de Araçuaí, no Vale de Jequitinhonha, só 3,3%, depois de 8 anos de escola, conseguiram o grau de suficiência. 96,7% eram insuficientes, mais de 60% no estado crítico. Esses são os dados do CIMAV, do SAEB, de 2013. Então, quando a gente percebeu isso, a gente tinha nas mãos uma massa falida, né? Um grande fracasso de um sistema educacional. Então, a gente resolveu, né, encarar isso aí e trabalhar com esses meninos, tentar recuperá-los, alfabetizá-los, né, dar para eles o que eles precisavam. E aí criamos um projeto chamado UTI Educacional, que preservar da vida e a ética vale tudo para salvar menino do analfabetismo ou da morte prematura, né, dessa situação. Na nossa experiência no CPCD, eu trabalhei durante muitos anos na África e em Moçambique. Eu tive o privilégio de conviver na Nampula com os macuas. Eu aprendi com eles que para educar uma criança é necessário toda uma aldeia. E eu voltei para o Brasil com esse desejo, que um educador é aquele que convoca a aldeia para não perder nenhuma criança. Então, o que a gente fez foi aplicar a metodologia Macua. Eu juntei um grupo de mulheres, mães e jovens, 50 pessoas no total, e nós íamos de casa em casa, onde estavam esses meninos, que era praticamente toda a criançada, e fazíamos a seguinte pergunta: o que você sabe fazer, pode fazer para tirar um menino do analfabetismo? Era convocá-los, aquilo que as pessoas tinham de melhor do seu lado luminoso. E essa mobilização, né, se deu durante 2 anos. Nós tiramos todos, não ficou nenhum para trás. Todos eles atingiram o grau de suficiência. Mas nós não queremos produzir meninos suficientes, né? Nós queremos produzir meninos excelentes. Aí eu os convoquei essa aldeia, que ao invés de criar uma UTI, nós tínhamos que criar uma cidade educativa, envolver todos os espaços públicos e privados. E essa experiência foi feita. Em 2006, Araçuaí estava entre as 10 cidades do mundo reconhecidas no 9º Congresso Mundial de Cidades Educadoras. E eu fui para lá, e no meio de 10 cidades, né, importantes no mundo, né? Estavam lá Barcelona, Medellín, né, Bogotá, né, Córdoba, Bucareste, Helsinki, né? Estavam Araçuaí. E eles falavam: mas que projeto é esse? Né? Você é o prefeito? Eu falei: não. Mas como é que é isso? Eu falei: isso é um projeto de política pública não governamental. Eles falaram: mas existe isso no Brasil? Eu falei: no Brasil tem cada coisa, companheiro, né, que até Deus duvida, nós inventamos. Essa experiência virou referência, né, para especialistas, estudiosos de várias instituições e organismos internacionais que foram para Araçuaí acompanhar essa experiência. E eles ficaram lá vários dias, conversando com a comunidade, tentando entender o que foi feito, né, o que levou esse pessoal a se envolver por essa causa. E, ao final, uma grande avaliação, eles falavam que estavam muito impressionados, mas eles não conseguiam expressar, né, com clareza o que aconteceu. Aí alguém falou: olha, o que aconteceu aqui, eu acho que a melhor palavra é empowerment, né, que os intelectuais traduzem aí como empoderamento da comunidade. Eu falei: não, isso aqui não chama empoderamento, aqui chama empodimento. Né? Quer dizer que nós pode? Se nós pode, significa que se todo mundo entendeu, a concordância a gente resolve depois. Empodimento é a capacidade que uma comunidade tem de potência, de fazer acontecer. E aí transformou-se numa linguagem nossa. O empodimento é de 2013, 2014.
O Obama, quando foi eleito, ele fez o weekend dele, né? Provavelmente ele veio copiar da gente, porque nós fomos bem antes dele. Então, é uma criação, né, autoral do Vale do Jequitinhonha e que virou a marca do nosso trabalho, é convocar uma aldeia porque ela pode, né, para resolver os seus grandes desafios. Que interessante, parece que resolve um pouco a questão do mito, né? Muito bem. Você fala, numa de suas colocações, em educações pelos Brasis profundos, pós-pandemia, para adiar o fim do mundo. O que você está propondo é um resgate da miséria, do esquecimento e da indiferença através da educação, seria isso? Não, não, não. Isso aí foi uma provocação que foi feita recentemente da gente participar, né, de um debate sobre se pensar pós-pandemia, como é que a gente pode adiar o fim do mundo, como é que a gente ia pensar essa lógica, né? E eles criaram a expressão de educações. Eu falo que educação é alguma coisa que só acontece no plural. Não existe educação no singular. Porque para que haja educação são necessárias, no mínimo, duas pessoas, o eu e o outro, por isso que é plural. Se a gente amplia, nós estamos falando de pluralidade. Eu sempre falo educação, né, como um fim em si, que é diferente de escola. Né? Escolarização é um meio, está a serviço de um fim que é a educação. Né? E pressupõe, na educação, se é um projeto plural, né, o que acontece nessa pluralidade? Só existe educação se houver troca entre o eu e o outro. Esse eu pode ser indivíduos ou pode ser também uma comunidade, né, uma cidade, um país. Juntar as pessoas para trocar o que tem pelo que não tem, né? Porque é isso que é. Então, a ideia é trabalhar com esse lado. E quando a gente troca o que tem pelo que não tem, a gente tem que buscar e aprender no outro aquilo que de melhor ele tem. E o que ele tem não é o lado vazio, muito pelo contrário, é o lado cheio do copo. Né? Então, eu não quero resgatar nem fazer discurso de apologia de miséria, pobreza, de carência, porque eu não trabalho com isso. Nós, educadores, só faz sentido trabalhar com educação se nós investirmos no lado luminoso, no lado cheio do copo. Né? No lado vazio, isso que você falou de miséria, essas coisas, isso chama-se IDH. Nós trabalhamos com IPDH dentro da comunidade. Qual é a capacidade que existe em qualquer comunidade de acolhimento, de convivência, de aprendizagem, de oportunidade. Se nós juntarmos essas coisas, né, acolhimento, convivência, aprendizado e oportunidade, as iniciais dessas palavras, botar um C cedilha e um tio, você vira a palavra ação. Qual que é o nosso projeto de ação, né, para garantir que todos aprendam? Né? É isso que a gente pretende. O que a gente aprendeu durante os nossos 36 anos é que todas as crianças, todas as pessoas aprendem. Né? Não fica ninguém que não aprenda. Só que cada um tem um tempo e um ritmo de seu aprendizado. O que nós temos que gerar é aprender a fazer isso, para não perder ninguém, para garantir para todos aquilo que eles precisam aprender para ser melhores, para ser felizes, para serem gente do bem. Não é para ser rico, poderoso, ter emprego. Não, isso aí é outra coisa. Né? Isso aí é outro discurso. Né? Continuando nessa pegada, em relação às ações educativas das instituições não escolares, que você cita também, o que é que sustenta e o que é que move essas iniciativas? Não é só uma questão do homo cordialis brasileiro que está em ação, né? Não. Eu acho o que move, primeiro, é a constatação que o sistema formal de ensino, o modelo escolarizado que nós temos, ele não funcionou. Né? Ele é, historicamente, um modelo fracassado que se reproduz. E ele vem reproduzindo o mesmo discurso, a mesma lógica, o mesmo conceito, desde a Idade Média. Né? Escola, no sentido como nós a entendemos, ela é a reprodução da Idade Média. Você imagina que a escola ainda tem um personagem que chama servente. Né? Você chega na escola, se chama servente. Quer dizer, servente é servo. Se existe um servo, é porque existe um suzerano. Isso é conversa da Idade Média. Não é? Ela fala em grade curricular. Quer dizer, a escola, ela se parece, né, ou uma fábrica, linha de produção, não é? Ou um quartel, porque é hierarquizado, ou uma cadeia, né, porque as pessoas ficam presas, fechadas, e tal, ou um hospício, né, porque ela produz coisas absolutamente aleatórias que não tem nada a ver com as pessoas. Então, esse modelo é falido.
Quando a sociedade percebe que ela não consegue, né, fazer frente a isso, porque ela não foi dada a ela as possibilidades de derrubar esse modelo e fazer outro, mas espera que o Estado faça isso, as instituições, né, os governantes façam isso, ela tem que criar formas alternativas e alterativas. Né? Daí é que se pensou na educação popular, se pensar de um outro jeito para compensar, mudar e mostrar para a escola, né, que ela pode ser diferente. Né? Então, não é por cordialidade, não, é por necessidade. Né? O sapo não pula por boniteza, ele pula por necessidade. É porque nós precisamos de educar os nossos meninos e meninas, né, para viverem bem. E se eu for entrar nessa lógica do modelo, né, dessa lógica capitalista, que é um funil, onde vai excluindo e deixando no caminho a maioria e deixando pingar uns poucos que vão chegar lá em cima, e lá em cima não significa coisa nenhuma, porque não são cidadãos nem melhores, nem mais éticos, nem mais responsáveis. O que nós temos é isso, né? Essas, em geral, não são as melhores pessoas representantes de uma nação. Então, nós temos que criar outro jeito. E uma coisa que nós aprendemos foi isso, que é possível, sim, fazer política pública não governamental, sabe? Que a população, a sociedade tem que fazer, assumir o seu papel protagonista. E aí, se ela assume esse impedimento, ao invés de ficar só na terceirização, né? Jogar nas costas do Estado, de terceiros, ou pedir que eles façam. Não vão fazer, né? Não vão fazer, entendeu? Porque a cabeça deles é guiada por outros referenciais. E não são esses, né, de não deixar ninguém para trás, não perder nenhum menino, garantir que todos, sem exceção, possam aprender tudo que precisam, né, no seu tempo e no seu ritmo. Esse é o desafio. Muito interessante. Tiago, as escolas públicas e particulares atualmente estão se debatendo, né, para enfrentar o presente e esses desafios aí, a ponto de ocorrerem, inclusive, algumas inversões ou alterações dos papéis. Você acha que isso pode ter algum significado especial? Nós estamos vivendo esse momento, essa parada compulsória que a humanidade teve que fazer por causa da pandemia. Né? Uma das razões é para a gente repensar o nosso tempo e o nosso ritmo, né? De como, para onde estávamos indo, de como estávamos indo e de que maneira, né, nós estávamos caminhando, e caminhando, né, para um buraco sem fundo, né, cada vez pior. Então, essa parada e esse olhar para a gente, para dentro, e olhar para o entorno, é uma mudança de paradigma. Algumas expressões que eram pouco usuais na prática das nossas escolas, dos nossos meios, elas falavam de solidariedade, de empatia, de compaixão. Né? Essas coisas hoje são fundamentais. Isso é mais importante que qualquer discurso ou de qualquer diploma de doutor, de pós-graduação. Se você não construir relações de solidariedade, não adianta. Né? Outra coisa é uma mudança de linguajar. Nós fomos treinados a sempre separar, fazer um muro, uma parede, dividir, né? Para não mexer com a vida alheia. O alheio está do outro lado do muro. Hoje, não. Nós precisamos de cuidar da vida alheia, né? Porque o vírus pula, passa, né? E ele não frequenta a nossa casa como frequenta do vizinho. Então, como é que a gente cuida da gente sem cuidar também dos outros? Aprender a conviver, né? Tem sido um sentido. E, nessa lógica, as escolas têm um desafio. O que é importante que os meninos e meninas e os jovens saibam hoje, no presente do presente, para poder construir um presente do futuro que seja diferente? Não é voltar para o tal, né, o novo normal. Ninguém vai no novo normal. Essa normalidade não existe. Né? É um outro tempo. Né? É um tempo que nós vamos ter que estabelecer isso. E eu acho que esse é um grande desafio, um grande momento. Né? Eu imagino, né, que a melhor saída é se todas as escolas, públicas ou privadas, de qualquer nível, da pré-escola até o pós-doctor, pensassem as suas matérias, seus conteúdos, suas disciplinas todas, mas tomassem como referência a Carta da Terra, que para mim é o documento mais importante que a humanidade produziu, e os 16 princípios que estão lá nos mostram como é que nós devemos nos comportar conosco, com os nossos vizinhos, com o nosso lado, no nosso território, e com a humanidade, né? E com a terra, né? Com a casa-mãe. Eu acho que seria um grande momento. Né? E aí não seria inverter valores, é criar uma causa, um sentido para a gente garantir para todos. Eu espero que seja essa ou a lição
que as escolas vão tirar para o período pós-pandemia. Tião, cultura é o alicerce. Você também deixou isso claro numa das suas colocações. É uma afirmação provavelmente de 2014, que não é possível educar sem se aprofundar na cultura, seja ela local, regional, nacional ou global. É isso? A primeira coisa é isso. Só que o grande desafio é essa palavra, né? Cultura. Porque é uma palavra tão usada, né? E ela serviu para tudo. Né? Quando você quer dizer alguma coisa e não dizer nada, você fala, nessa comunidade temos um problema cultural. Como problemas culturais ninguém sabe quem é, nem se interessa, pronto, você empurra para debaixo do tapete. É uma palavra que ela já tem, né? O Swigler tem mais de 200 conceitos diferentes para a palavra cultura. Né? Desde o muito vasto, que a cultura é tudo aquilo que o homem acrescentou à natureza, tudo que o homem colocou, né? Que é muito bonito, muito correto, mas de utilidade zero. O que você faz com isso? É nada. Ou então você sai do amplo demais para o muito estrito. A escola vai fazer uma feira de cultura. Aí ela chama o pessoal da dança, da música, da capoeira, entendeu? Porque cultura vira arte. Ou é tudo, ou é um pedaço da coisa. Quando, na realidade, né, o que a antropologia não conseguiu ainda nos convencer a todos, né, que cultura, né, você está falando das maneiras, né, dos saberes, dos fazeres e dos quereres das pessoas. Né? Então, se nós tomarmos cada indivíduo naquilo que ele sabe fazer, né, como resposta às suas necessidades, né, aquilo que ele sabe do ponto de vista de explicar o mundo que ele volta, e aquilo que ele deseja para a sua vida ou a vida dos outros, você faz uma leitura. Né? Esse é o universo cultural do indivíduo. Você pode botar isso, pensar numa região, no estado, no mundo. Os saberes, os fazeres, os quereres. Né? E nós vamos ver que nós somos diversos. Por isso que a educação é fundamental, porque é uma relação entre eu e o outro, onde o outro é diferente. Porque os saberes, os fazeres, os quereres são diferentes. Por isso que ela é importante para mim, porque a gente se completa. Né? Os iguais se refutam, né? Os diferentes se completam. Então, ela é a matéria-prima disso. Quanto mais eu puder aprender o outro, né, mais eu tenho condição de construir com ele um discurso melhor, uma narrativa melhor, um mundo melhor. Então, ela é matéria-prima. Só que não é simples, né? Porque a cultura ela é pública, ela é notória, ela é palpável, mas também ela é microscópica. Né? Ela não vem só nos grandes aparatos, ela vem também nos pequenos nadas. Né? O Goethe falava assim, um bom educador, um bom antropólogo, né, é aquele que no seu trabalho, na sua função, né, ele faz uma leitura tão densa do outro que um dia ele é capaz de diferenciar piscadela de piscadela. A cultura nos chega através do piscar dos olhos, pequenos sinais. E nós sabemos perfeitamente quando é a diferença de uma piscadela, que é tique nervoso, quando você está chamando a atenção do menino porque ele não trouxe o trabalho, né, ele já sabe, né, pelo jeito de piscar, né? Ou aquela piscadela fatal, né, quando você está paquerando alguém. Né? Ou seja, ou quem está jogando truco também é diferente, o piscar dos olhos. Então existem piscadelas e piscadelas, porque os pequenos nada. Aprender essa leitura fina, densa dos seres humanos e das pessoas nos favorecem a construir mais a nossa forma de interagir, de empatia e ter uma relação mais significativa. Mas ela é, nesse aspecto, a matéria-prima. Né? É a partir dela que eu consigo dar o salto, né, dentro de uma comunidade para transformá-la. Muito bom, gostei. Realmente uma explicação bastante consistente, bastante interessante. Extremamente relacionado com sustentabilidade. Essa educação e sustentabilidade parece que são é uma relação que não se rompe naturalmente. Concorda com isso? É verdade. Essa é uma palavra que também a gente precisa de tomar cuidado, né? A sustentabilidade, porque ela também ficou tão usada aí que parece que, né, virou uma panaceia. Né? Mas, se nós pensarmos do ponto de vista da educação, do ponto de vista da escola, o que é a sustentabilidade dentro do sistema educacional e sistema escolar? Né? É aquele que garante não só a sua persistência durante o tempo, né, a sua continuidade, mas ele garante que todas as pessoas que entrarem
vão se aproveitar e não vai ficar nenhum para trás, você não vai perder nada. Né? Se você fala da sustentabilidade do ponto de vista da agricultura, né? E a permacultura que faz isso, é como é que você trabalha numa lógica onde não há desperdício, não há excedente e não há gasto excessivo de energia, né? E tudo tem dupla função. Essa lógica da permacultura que serve para a agricultura orgânica, ela deveria servir também do ponto de vista da educação. Como é que você faz com que todo mundo aprenda no seu tempo, no seu ritmo, se possível de forma prazerosa e alegre, e a escola pode ser um lugar gostoso e alegre, não precisa ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos, né? Muito menos aos 6, né? E que os meninos podem aprender brincando, de forma alegre e prazerosa, e você pode garantir que todos consigam se construir e construir um mundo melhor. Então, essa é uma ideia. Quando você coloca isso numa perspectiva, né, mais ampla, isso também é uma convocatória, né? Então, essa experiência é que nós desenvolvemos no Maranhão e depois lá no Vale de Jequitinhonha, estamos fazendo em outros lugares, né? É se você colocar como um grande desafio para a Casa Familiar Rural, Casa Familiar Rural Padre Josino Tavares, lá em Buriticupu, uma escola de 2º grau, né? Que estava fechando, ia fechar, por falta de condições materiais e condições sanitárias, era um horror. Nós convocamos toda essa aldeia, professores e alunos, e propusemos, vocês topam transformar esse lugar em quê? Num centro de excelência em educação do campo, que era a característica. Ou seja, é o máximo da possibilidade da sustentabilidade. Como era um projeto de escola de ensino médio, de 3 anos, eles tinham 3 metas. Ano 1, né? Autossuficiência hídrica. Uma escola rural nunca mais vai precisar de água vir de fora. Nós vamos ser produtores da nossa própria água. Ano 2, essa escola nunca mais vai precisar de ficar pedindo merenda na prefeitura. Nós vamos produzir o próprio alimento. Ano 3, essa escola nunca mais vai ficar correndo o pires para pedir dinheiro para sobreviver. Ela vai produzir o próprio dinheiro. Então, era a busca, né, da sustentabilidade, que para nós, que não queria usar o termo, nós falamos da excelência, né? Ou seja, é algo sempre a ser alcançado, né? É que nem a utopia do Eduardo Galeano, né? Quer dizer, ela está lá, você anda 10 metros em direção a ela, ela anda 10 metros para frente. Você corre 100 metros, ela corre mais 100 metros. Aí você fala, que diabo, né? A gente nunca alcança, mas não é para alcançar, né? É para você sempre não perder o sentido, você ir sempre naquela direção, naquele foco. Ela existe para isso, né? É para nos fazer sair do lugar e fazer o não feito ainda. Então, a sustentabilidade, eu acho que é esse sentido, né? Se ela vai ser física, material, econômica, ou vai ser também do ponto de vista emocional, ético, né? Quer dizer, é uma busca permanente, né, de um padrão, né, de excelência, né, que eu acredito que deve ter todas as instituições. E as escolas deveriam ter isso como meta permanente. E como você acha que a tecnologia e a força do mundo do G8, né, dos poderosos, né, pode ser trabalhada, moldada, ou é absolutamente incompatível com essa questão? Não, eu acho a tecnologia algo fundamental, né? Ela tá aí, ela não é propriedade de ninguém, né? Ela é fruto do desenvolvimento humano, né? Se nós chegamos nisso, é porque vem gente lá de trás, vem pensando, construindo, criando as condições para que hoje alguém, né, que resolve colocar a autoria, né, registrar patente como criador, mas ele surgiu do nada, ele é fruto, ele é um apropriador do conhecimento que já vem. Mas então ela é fundamental. O que eu acho, né, é que quando você olha para as tecnologias, né, e aí as famosas TICs, as tecnologias de informação e comunicação, as pessoas começaram a investir tanto nisso como um negócio que nós viramos num mundo que está cheio de TICs. E as pessoas passaram a ser consumidoras de TICs. E quem consome TICs em excesso fica com tique nervoso. É muita TIC. Só que uma TIC sozinha não resolve. As TICs, né, são meios, elas estão a serviço de alguma coisa. As TICs estão a serviço das TACs. O tempo é assim, é tic-tac. Então, para cada tecnologia de informação e comunicação, nós deveríamos ter uma tecnologia de aprendizado e convivência.
entendeu? De fazer sentido, né? Assim como é a lógica da economia. Quer dizer, não é para gerar pessoas consumidoras, não, a economia é para gerar pessoas de bem, né? Não é todo mundo ter poder de compra, né? É de sentir-se bem. Então, tem que estar a serviço das pessoas, e não as pessoas a serviço de um sentido. Então, a tecnologia é a mesma coisa, ela funciona nessa lógica. Por isso que eu falo sempre, nós precisamos equilibrar. É tic-tac, tic-tac, porque esse ainda é o tempo do nosso tempo, né? O nosso relógio, seja ele físico, ele marca ainda nesse tempo. Então, assim, a título de conclusão, eu gostaria que você tecesse as suas últimas considerações, ah, já no finalzinho dessa tarde maravilhosa. Coloca para nós aí como é que você está encarando a questão da educação do Brasil ultimamente, nessa época de pandemia. Eu acho que a oportunidade que nós temos com essa parada, né, estratégica é de pensar o país que queremos, para quem queremos e quando que queremos, né? Se houver um pensamento altruísta, né, comprometido com os desejos de uma humanidade mais justa, mais ética, mais solidária, eu acho que era a oportunidade da gente, né, pensar e passar limpo muitas coisas. Primeiro, essa relação que a gente tem, né, com a Terra, com a Mãe Terra, com a Irmã Terra, com o planeta, com a natureza, são fundamentais. E eu acho que a educação tinha que passar por isso. Se pensar do ponto de vista do Brasil, né, a gente tinha que pensar numa educação que fosse brasileira, né, para que ela seja universal, né? Como dizia o Darcy Ribeiro, a universidade americana é importante porque é americana, a alemã é importante porque é alemã, mas a brasileira não é importante porque não é brasileira, porque ela deu as costas para o Brasil e ela se preocupou em se formar espelhando simplesmente o que vem dos outros. Isso é importante aprender com os outros do ponto de vista dos conhecimentos, mas nós somos também geradores de possibilidades. Então, essa troca, nós tínhamos que beber dessas fontes, a nos alimentar, né, do que nós somos. Eu acho que isso seria uma oportunidade da gente se voltar, né? Mas se voltar de uma forma generosa, né, e pensar no lado luminoso desse país e na riqueza da sua cultura, seus valores e tal, não de forma folclorizada, mas pensar de forma mais genuína e pensar nessas coisas, né? Se nós pensarmos, fosse botar no capital, né, fosse somar cada gesto de solidariedade que os brasileiros deram nessa pandemia, seria muito maior que todo o nosso PIB durante muitos anos, né? É um capital social extraordinário e que eu acho que a gente precisava de trabalhar com isso. E ter coragem de aprender, né? Aprender de fato com a nossa gente, né? Então, o comentário que eu fazia, né? Mas eu falei isso num lugar sério, né? Na época, eu ainda estava na universidade e eu fui reitor por um dia. Fui nomeado de manhã e destituído de tarde por causa dessa história, porque eu fui participar de uma reunião com os secretários de Educação de Minas Gerais, os reitores das universidades mineiras, para discutir a crise das escolas. E isso há 40 anos atrás, né? Eram os mesmos problemas que estava discutindo hoje. Não é a mesma coisa, só mudou a data, mudou o cabeçalho, mas o resto é a mesma coisa. E em determinado momento daquela conversa, né, bolorada, cheia de retórica, eu levantei a seguinte questão, que tinha uma escola no Brasil, né, que era uma referência, porque ela nunca teve crise, evasão, abandono, segunda época, bomba, né, bullying. E aí uma assessora do secretário falou assim, essa é a escola que a gente precisa de criar, professor. Eu falei, mas ela existe? Eu falei, qual? Eu falei, é a escola de samba. Eles falaram, né? Eles ficaram muitíssimo insatisfeitos. Né? Quer dizer, então, que o senhor acha que a escola de samba é aquela bagunça, que a gente tem que se inspirar naquilo? Tal. Eu falei, não, a senhora não entende nada de escola de samba. Né? Aquilo lá é uma organização, né? Tem um ideário, tem uma causa. Né? Na sua escola tem disciplinário, não tem? Ela falou, claro que tem que ter, porque tem que ter disciplina. Eu falei, não, na escola de samba não tem disciplinário, tem diretor de harmonia, precisa ter harmonia das pessoas. Aí ela ficou mais brava e falou assim, quer dizer então que o senhor Joãozinho 30 tinha que ser o reitor, tinha que ser o secretário da educação? Eu falei, não, senhora,
mas que podia ser o reitor da Universidade Brasileira. Podia, porque é um cara que convocou uma escola e, a partir dela, ele mudou uma cidade, que foi a cidade de Nilópolis. Quer dizer, é um exemplo para todos nós quando se move uma comunidade por uma causa. Eles foram capazes de fazer isso, como são capazes de fazer coisas fantásticas. Se nós convocarmos o povo brasileiro para não perder nenhum menino, nenhuma criança, e criar as condições para favorecer, estimular essa, nós vamos colocar a nossa alma, né? Porque isso é parte nossa, da nossa natureza. Nós precisamos de trabalhar com isso melhor. A escola tinha que fazer isso, né? Então, é por isso que eu fico muitíssimo feliz com aquela ideia de convocar a aldeia para, né, para a gente não perder nenhum menino. Eu espero que a gente possa se convocar, como brasileiros que somos, para pensar esse Brasil, né, que é diferente desse outro que aparece nas manchetes, nos jornais e tal, e que aparentemente está representado lá na política. Não nos representa. Não significa, não tem nada a ver com aquilo que a gente necessita como povo brasileiro, a grande maioria do povo brasileiro. Então, é essa energia que nós precisamos de trazer, né? Fazer aflorar pelo lado luminoso e construir causas de transformações. É para isso que eu quero viver. Tá certo, muito obrigado, Tião Rocha. Se eu fosse mais íntimo, eu ia te chamar de Sebastião Rocha, mas Aí eu não ia me reconhecer. muito prazer em conhecê-lo, muito bom conversar com você a respeito desse teu conhecimento, dessa tua experiência impressionante e maravilhosa a respeito de educação, não só no Brasil, mas em várias partes do planeta. Espero poder contar com você para uma nova oportunidade, a gente continuar batendo um papo, né? E divulgar também o teu CPCD, né? Que parece que continua em plena atividade e traduzindo novas e melhores formas de evoluir com a educação no Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde.